Estou fazendo mais um vídeo com uma explicação, agora voltando com a regra de sinais da multiplicação e da divisão, tá? A gente viu nas aulas passadas a regra de sinal da adição e da subtração. Agora aqui nós vamos ver da multiplicação e da divisão, tá? Então preste bem atenção. Na multiplicação e na divisão, sinais iguais, o resultado é positivo, tá? Quando eu tiver dois sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Vai ser o sinalzinho de mais que a gente costuma dizer. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Eu tenho, por exemplo, mais 3, tá aqui, vezes o mais 12, tá? Lembrando sempre que este pontinho aqui é a mesma coisa que o x. Só que a partir do quinto ou do sexto, a gente começou a usar o pontinho. E dois pontinhos se referem a quê? A divisão. Mas vamos ver primeiro a multiplicação. Então, aqui eu tenho mais 3 vezes o mais 12, tá? Por que que tem o parênteses? O parênteses tem para não ficar os dois sinais das operações misturados. Olha aqui, ó. Se eu tiro o parênteses, fica assim, ó. Tá? Então, quando era só na adição, não tinha necessidade de aparecer o parênteses. Mas agora, quando a gente tem a multiplicação e a divisão, a gente usa o parênteses, tá? Que é para as operações não ficarem misturadas, assim, ó. Para o aluno não ver desse jeito, assim, tá? Então, 3 vezes 12, 36. Mais, com mais, que a gente costuma usar, dá mais. Ou simplesmente só o 36. Porque você sabe que o sinal de mais não é obrigatório a gente colocar, tá? Como a regra da multiplicação e da divisão é igual, agora nós vamos ver aqui um exemplo de divisão. Mais 12 divididos por mais 4. Eu tenho que dar 3 ou mais 3. Eu falei para vocês na outra aula que a gente nunca botava o sinal de mais na frente do número positivo. Até o ano passado, não usava. Mas no momento que começou a aprender o negativo, a gente começou costume, começa a colocar. Mas é aquilo que eu digo, o sinal de mais eu não sou obrigada a colocar, tá? Então aqui a gente viu assim a primeira. Sinais iguais, o resultado é positivo. Ó, vamos ver aqui. Menos 15 vezes o menos 2. 15 vezes 2, 30. Menos com menos, mais. Tá? Menos 20 divididos por menos 5. Dá quanto? 4. Menos com menos, mais. Aqui eu quero deixar bem claro a diferença de quando eu estiver trabalhando com adição. Um exemplo, se eu tiver menos 20 com menos 5, isso aqui vai me dar menos 25. Então, como o professor sofre quando chega lá, que o aluno está resolvendo um problema e ele pergunta lá do fundo, ou ali da aula, ele pergunta, ai, professora, menos com menos dá quanto? Né? Eu sempre pergunto, onde tu tá fazendo? É na multiplicação ou é na adição e subtração? Por quê? Porque se for na multiplicação, menos com menos dá mais. E se for na adição, eu vou somar e conservar o sinal, tá? Então, olhem bem a diferença. Até vou deixar aqui para vocês olharem bem a diferença. Ó. Aqui eu tenho menos 20 divididos por menos 5. E eu tenho mais 4. E aqui eu tenho menos 20
somado com menos 5, eu tenho menos 25. Por favor, não vão me colocar mais 25 aqui. Isso aqui são dívidas, tá? Então, abri um parênteses para colocar essa diferença aqui, para vocês verem bem a diferença. Mas vou tirar daqui agora para nós voltar com a adição, tá? Aí, agora vamos para os sinais diferentes. Sinais diferentes, o resultado é negativo, tá? Exemplo, eu tenho mais 12 vezes o menos 3. Isso aqui eu faço 12 vezes 3, 36. Mais com menos, menos. Tá? Vamos ver aqui. Mais 15 divididos por menos 5. Eu tenho 15 divididos por 5, eu tenho 3. Mais com menos, eu tenho menos 3. Tá? Então, a regrinha fica assim. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Isso vale para a regra de sinais do número com vírgula. A regra é a mesma, tá? Então, 0,2 vezes menos 2. Eu faço 0,2 vezes menos 2, dá 0,4 mais com menos, menos, tá? Por exemplo, 1/2 vezes menos 1/2. Eu vou fazer 1/2 vezes 1/2 e vou fazer, dar 1/4 e vou fazer mais com menos, menos, tá? Agora eu quero fazer colocar uma coisa aqui para vocês. Vou colocar só com valores 1 para vocês, para ficar mais rápido. Por exemplo, menos 1 vezes mais 1, vezes mais 1, tá? Vezes o menos 1, vezes o mais 1, vezes o menos 1. Vou deixar sem parênteses para ficar assim. O que a gente vê o aluno fazendo? Quando ele aprende isso aí, a gente vê o aluno fazendo assim. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Tá? A gente vê sempre o aluno fazendo. Eu coloquei mas poderia ser menos 2 vezes mais 3 vezes mais 4. Uma regrinha muito boa da gente aprender é assim. Quando eu tenho, eu conto quantos sinais negativos eu tenho. Tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. 3 é um número ímpar. Então, eu vou ter como resultado aqui menos 1. Tá? Viram que quando a gente fez, deu menos, ó. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Mais com menos, deu o menos, tá? Agora, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar um sinal de mais aqui. O que eu faço? Eu conto quantos sinais negativos eu tenho. 1, 2. Eu tenho 2 sinais negativos. Então, meu resultado vai ser mais 1. Ou seja, se eu tiver de sinais negativos, eu tiver número par, eu tiver 2, eu tiver 4, eu tiver 6, o meu resultado vai ser positivo. Se eu tiver número ímpar, se eu tiver 3 sinais negativos, se eu tiver 5 sinais negativos, o meu resultado vai ser negativo. Isso vale para qualquer uma regrinha, por exemplo, mais 2 vezes menos 3, vezes mais 4, vezes mais 4 e vezes, por exemplo, menos 1. Tá? Ó,
Primeiro eu faço o cálculo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 1, 24. Agora vamos ver o sinal. 1, 2. Então, isso aqui vai me dar positivo, tá? Agora, vamos ver um outro exemplo. Vamos dizer que eu tenha menos 2 vezes menos 3 vezes menos 4 vezes menos 1, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. 2 vezes... Opa, vamos botar mais 1 para dar uma diferencinha. Então, vou botar menos 1. Eu vou fazer o mesmo cálculo. 2 vezes o 3, 6. 6 vezes o 4, 24. 24 vezes o 1, 24. E 24 vezes o 1, 24. Agora, vamos ver que sinal vai dar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui vai dar menos 24. Porque eu tenho 5 sinais negativos. Tá? Então, assim, ó, vamos ver de novo aqui, ó. Vou botar um mais aqui e vou botar um mais aqui. O resultado vai seguir sendo 24, porque eu não modifiquei os números. E o sinal também, ó, porque eu tenho 1, 2, 3 negativos. Tá? Bom, agora eu vou deixar essa aulinha para vocês olharem e depois vamos fazer alguns exercícios, tá? Então, o que que eu peço, por favor, que não confundam as regras, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês bem claro. Olha aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Eu tenho mais 10 com menos 8, tá? Eu tenho mais 10 com menos 8. Todo mundo sabe isso aqui, que isso aqui dá mais 2, tá? Só que o aluno tá lá resolvendo, aprendeu a regra da multiplicação, ele pega e me coloca aqui menos 2. Porque ele vai lá e diz, mais com menos dá menos. Não é assim, tá? Então, assim, ó, eu sei que é difícil, eu sei porque eu trabalho há anos eu sei que o aluno sempre faz confusão. Também aquilo que eu digo assim, o aluno pergunta lá do fundo, professora, mais com menos. E aí eu sempre tenho que perguntar, onde tu tá? Que cálculo tu tá fazendo? Porque senão eu vou gritar assim, mais com menos dá menos. E nesse caso aqui, não é, tá? Então, o que que acontece? Às vezes, o aluno até acerta, porque ele, vamos dizer que fosse o contrário, se fosse menos 10 com mais 8, né? Por exemplo, isso aqui daria menos 8. Aí, se ele fez a regra lá por erro, ele acertou por sorte. Entenderam? Entenderam a diferença? Mas aqui no caso eu vou diminuir e colocar o sinal do maior. Se o 10 fosse mais e o 2 fosse menos, isso aqui não daria menos 8, isso aqui daria mais 8, tá? Então, por hoje é só, deem uma olhadinha na aula, tá bem?